E aí, pra quem tá na pegada dos concursos, sabe que tem uns temas que são, divisores de águas. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um deles: os crimes contra o patrimônio. O nosso objetivo aqui é simples, tá? É desvendar de uma vez por todas aquelas diferenças que a banca examinadora adora cobrar. Então, vamos juntos. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela clássica que separa quem tá afiado de quem acaba perdendo um ponto bobo mais precioso. A resposta, claro, tá toda nos detalhes da lei e pode ter certeza, no final dessa nossa conversa, ninguém mais vai confundir esses dois. Bora desvendar isso aí? Bom, e aqui está o nosso roteiro, o nosso plano de ataque. A gente começa pelo básico, o que a lei protege, depois passa por cada um dos crimes, furto, roubo, extorsão, e fecha com o mais importante, as diferenças-chave para a prova. Simples assim. Vamos nessa. Muito bem. Antes de sair falando dos verbos, né, subtrair, constranger, a gente precisa dar um passinho para trás. Pera aí. O que exatamente a lei penal está querendo proteger com esses crimes? Qual é o bem jurídico que está no centro de tudo isso? É por aí que a gente começa. É isso aí, o patrimônio. Nada mais é do que o conjunto de bens de uma pessoa que tem valor econômico, que dá para medir em dinheiro. Sabe? O celular, a grana na carteira, o carro, até o saldo da conta no banco. Tudo isso é patrimônio. E essa é a base, o fundamento de todos os crimes que a gente vai ver hoje. Ok, agora sim, vamos entrar no primeiro crime da nossa lista. A gente começa com o furto, lá do artigo 155. E olha, entender bem o furto é fundamental, porque ele é tipo a viga mestre, a estrutura básica onde os outros crimes vão se apoiar. Presta atenção nele. O verbo aqui é tudo. A palavra-chave é subtrair. É simplesmente o ato de pegar para si ou para outra pessoa uma coisa que não é sua. Percebe que a lei não fala em momento nenhum de violência, nem de ameaça contra a pessoa. A ação do agente é na moita, é sorrateira. O foco é totalmente na coisa e não na vítima. E aqui, ó, pisca-alerta ligado. As bancas simplesmente amam de paixão cobrar as qualificadoras e as majorantes do furto. Furtar de noite, durante o repouso noturno, arrombar uma porta, usar uma chave falsa ou agir com mais uma pessoa, cada um desses detalhes não só joga a pena lá pra cima, como é prato cheio para cair na prova. É questão certa. Então vamos lá, o bizu de ouro é esse aqui. Se a questão da prova descreve uma subtração, mas não fala nada sobre violência ou grave ameaça contra a pessoa, a primeira luz que tem que acender na cabeça é: isso é furto. É a regra de ouro. Sem violência, sem ameaça, pensa primeiro em furto. Beleza? Furto tá na conta. Agora a gente sobe um degrau na complexidade. Vamos falar do roubo, do artigo 157. Ele também parte daquela mesma ideia de subtrair, tá? Mas, como a gente vai ver, ele adiciona um ingrediente que, nossa, muda completamente o jogo: a violência. Olha só que clareza, a base ainda é o verbo subtrair. Só que a lei agora diz como essa subtração acontece: mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Pronto. É esse pedacinho que faz toda a mágica, que transforma o que seria um furto em um roubo. O foco sai da coisa e vai direto para cima da vítima. Então, para não restar dúvida nenhuma, furto é a subtração da coisa, ponto. Roubo é a subtração da coisa mais violência ou grave ameaça. É esse mais, essa agressão contra a pessoa, que define o roubo e separa os dois crimes. Agora atenção máxima aqui nesse gráfico, porque isso não cai, isso despenca em prova. O tipo de arma que o criminoso usa no roubo muda tudo na pena. Dá uma olhada em como a coisa escala. Se for uma arma branca, tipo uma faca, a pena já aumenta. Se for arma de fogo comum, o aumento é ainda maior, de 2/3. E se for arma de fogo de uso restrito, aí a pena dobra. É um detalhe técnico que separa quem passa de quem fica. E esse número aí na tela, de 20 a 30 anos de reclusão, sabe o que é isso? Essa é a pena do latrocínio. O nome técnico é roubo qualificado pelo resultado morte, ou seja, é quando do roubo resulta a morte da vítima. É o ápice da violência num crime contra o patrimônio, e a pena, claro, reflete essa gravidade toda. Ok, furto e roubo, fechado. Agora vamos para o nosso terceiro crime, a extorsão, lá no artigo 158. E ó, atenção total aqui porque a lógica muda. O verbo principal, o coração do crime, não é mais subtrair. A gente vai virar a chave agora. Olha aí o verbo novo, constranger, que significa o quê? Forçar, obrigar, coagir alguém a fazer alguma coisa. Percebe a diferença? Aqui, o criminoso não vai lá e pega o bem. Não.
Ele usa a violência ou a ameaça para que a própria vítima faça algo que gere a vantagem para ele. Essa frase aqui, anota, grifa, tatua no braço. É um macete definitivo. Pensa bem, no roubo, a vítima é passiva. Ela sofre a ação, o bem é tirado dela. Já na extorsão, a participação da vítima é essencial, mesmo que forçada. Ela precisa agir, precisa fazer um Pix, passar uma senha, assinar um papel. A vantagem só vem por causa dessa colaboração, dessa ação da vítima. E a gente chega na forma mais grave de extorsão, que é a extorsão mediante sequestro. A lógica é a mesma, só que mais pesada. Olha só, o sequestro, aqui, não é o crime fim. Ele é a ferramenta, o meio de pressão para constranger a família a pagar o resgate. A liberdade da pessoa sequestrada vira, literalmente, a moeda de troca. Beleza, passamos pelos 3 crimes. Agora é a hora da verdade, o momento de amarrar tudo. A gente vai condensar as informações no resumo definitivo, aquilo que é o filé mignon para o dia da prova. É exatamente isso que a banca quer saber. Essa tabela aqui é ouro puro. Ela resume tudo. Olha lá, furto e roubo, o verbo é o mesmo, subtrair. E a vítima, passiva, ela sofre ação. Agora na extorsão, o verbo muda para constranger. E a vítima, ativa. Ela precisa colaborar. Entendeu essa tabela? Entendeu o tema? Simples assim. É outra forma de visualizar a mesma ideia. No furto e no roubo, o alvo, o foco do criminoso é a coisa, o bem. Já na extorsão, o foco se desloca. O alvo é o comportamento da vítima, porque é essa ação que vai trazer a vantagem econômica. Agora um detalhe mais técnico, mas que é o tipo de pegadinha que banca adora. É sobre o momento em que a vantagem acontece. No furto e no roubo, é imediato. O agente pega a coisa e pronto, crime consumado. Na extorsão, a vantagem depende de uma ação futura da vítima. E essa diferença de tempo, gente, tem uma consequência jurídica gigante. Se liga no próximo ponto. E tá aí a consequência. Essa é a dica de ouro para gabaritar. O roubo é um crime material. Isso quer dizer que ele só se consuma. Só acontece de fato quando o criminoso consegue pegar a coisa. Já a extorsão é um crime formal. O crime já está completo só com o constrangimento, com a ameaça, não precisa nem receber a vantagem. Ameaçou para obter vantagem, já era, crime consumado. Isso é o que diz a súmula 96 do STJ. Importantíssimo memorizar isso. Então, o segredo para não errar nunca mais está aqui. Foco total no verbo principal e no comportamento da vítima. A pergunta a se fazer é sempre essa. A ação foi subtrair ou foi constranger? A vítima foi passiva ou ela precisou agir? Dominar essa lógica é garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Bom, com essas diferenças bem claras na cabeça, a jornada de estudos continua, né? Qual será o próximo desafio do Código Penal a ser dominado? É importante lembrar, o estudo para concurso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E cada tema que a gente domina, assim, é um passo firme na direção da tão sonhada nomeação. Então é isso, mantenha o foco e bons estudos!